Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 48 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre o histórico das máquinas térmicas. Nesse histórico das máquinas térmicas, nós vamos mencionar a Revolução Industrial, que foi o estopim ou o grande momento em que as máquinas térmicas surgiram e foram utilizadas em massa nas indústrias. Nós vamos falar sobre os motivos para a criação das máquinas a vapor e nós vamos falar sobre os benefícios e malefícios associados às máquinas a vapor e à Revolução Industrial. Trouxeram muitos benefícios, sim, mas também trouxeram alguns malefícios. E a gente vai discutir quais foram eles ao longo da nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula são conhecer os benefícios e malefícios associados às máquinas simples e às máquinas a vapor e entender que o conhecimento científico é construído através do trabalho de vários cientistas. Novamente, o que nós já comentamos na aula anterior. Muitos cientistas, vários cientistas, precisam estar estudando, estar empenhado em um mesmo projeto ou desenvolverem um estudo em cima de um mesmo projeto ao longo da sua vida. Nessa parte das máquinas térmicas, vários cientistas contribuíram e ainda contribuíram para o aperfeiçoamento delas ao longo da história. Então, cada um foi inventando, foi desenvolvendo uma técnica para tentar tornar as máquinas a vapor cada vez mais eficientes. Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Que vocês façam anotações das curiosidades, dos conceitos, das definições que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Então, tenham esse material para realizar essas anotações que vocês vão utilizar elas futuramente quando forem fazer uma avaliação, um exercício ou simplesmente quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula. Legal? Vamos começar? O histórico das máquinas térmicas. No século XV, muitos objetos eram produzidos principalmente de forma artesanal. A técnica de produção era passada de um mestre artesão para seus aprendizes e a mesma pessoa realizava todas as etapas do processo. Por isso eram mestres artesãos. Realizavam esses objetos de forma artesanal. Nessa época, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia, no quesito de alimentos. Então, se precisava de trigo para fazer o pão, produzia, cada um tinha no seu quintal lá uma porção de trigo, e aquele trigo eles iriam moer, iriam preparar para fazer, enfim, a farinha para depois fazer os pães. Não era, vamos no mercado comprar o trigo pronto, a farinha de trigo para fazer o pão, ou vamos na panificadora comprar diretamente o pão. Lá eles tinham de produzir o seu alimento para depois consumir ele. Da mesma forma que eles produziam as suas roupas, por exemplo, existiam algumas pessoas que se especializavam em produções mais complexas, algumas famílias, alguns mestres artesãos que produziam sapatos, por exemplo, e isso era passado de mestre artesão para aprendiz, de pais para filhos, e era um ramo da família. Então, a forma artesanal de produzir as coisas. Você participa de todas as etapas do processo, desde preparar o couro para costurar ele, para fazer a sola, o sapato, enfim. Você sabe fazer aquela peça, você sabe fazer o sapato, por exemplo. Isso é muito importante, participar de todas as etapas de produção, porque nós vamos discutir mais adiante a Revolução Industrial. Legal? Então, no século XV, nós tínhamos esse tipo de trabalho.
No século XVIII, grande parte da produção passou a ser realizada por máquinas e operários, de forma industrial e seguindo a divisão de trabalhos. Ou seja, uma única pessoa não iria produzir o sapato inteiro, todas as etapas do sapato, mas iria segmentar essa produção. Então nós temos as linhas de montagem através da mão de obra de operários. Cada um faz uma parte do trabalho. Um vai só furar para os cadarços, outro vai fazer os furos para os cadarços, outro vai só preparar o couro, outra pessoa vai só costurar, enfim, nós temos essa segmentação nas linhas de produção. A tecnologia das máquinas e a divisão de trabalhos aumentaram a velocidade de produção das mercadorias e diminuíram os custos do processo. Então, você fazendo essa linha de montagem, você conseguia produzir muito mais sapatos do que de maneira artesanal. Vamos pensar que um mestre artesão conseguia produzir 2 sapatos por dia, um par de sapatos. Numa linha de montagem, passavam de 100 sapatos por dia. Claro, o número de pessoas era maior também, mas cada pessoa era especialista na sua função. Era para fazer os furos para os cadarços? Elas eram especialistas naquilo. Com a mão com as máquinas ajudando, as máquinas a vapor ajudando, isso se tornava muito mais rápido. Tinham grandes esteiras que transportavam esses materiais e as pessoas estavam segmentadas ao lado dessas esteiras. Então, elas tinham agilidade na hora de realizar o seu ofício, o seu trabalho ali. Com a divisão de trabalho, cada operário faz apenas uma tarefa na etapa de produção, em vez de participar de todas as etapas do processo, como faziam os artesãos. Isso barateou a produção, barateou aquela mercadoria. Sapatos eram vendidos, vamos supor, R$ 20, agora eles podiam ser vendidos a 5, porque produzia-se muito mais sapatos durante um dia. Então, ficou mais fácil o acesso de um grande grupo de pessoas a esses sapatos que eram produzidos. Essas mudanças começaram na Inglaterra e se espalharam aos poucos para o restante da Europa e outras regiões do mundo, impulsionando uma série de transformações econômicas e sociais. Aí nós temos uma pequena charge para vocês pensarem. Diz o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Um operário perguntando para o outro. Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, ele chega no trabalho, ele vai para o seu setor e ele realiza a colocagem de um parafuso numa pecinha. Enquanto o seu colega vai e coloca uma porca nesse parafuso. E é só isso que eles fazem todos os dias da sua vida durante 30 anos. Ele quer caminhar até o final da linha de montagem para descobrir qual o produto que ele ajudou a montar. Por quê? Porque o trabalho está segmentado. As pessoas só sabem fazer essa parte da linha de montagem de um produto. Elas não sabem fazer o produto como um todo. E isso é um problema, um certo problema para desenvolvimento da pessoa, que poderia ter uma criatividade maior se ela soubesse como fazer todos os passos da linha de produção. Ela poderia descobrir de alguma forma como aperfeiçoar aquela linha de produção, enfim, dar algumas dicas, dar algumas... Tem pessoas que têm esse sentimento mais fácil para descobrir uma ideia científica, para descobrir uma nova maneira de realizar aquela atividade. Mas, segmentados assim, na linha de produção, a pessoa só vai realizar o mesmo trabalho sem saber o todo,
como montar sei lá, um celular ou uma chave de fenda, enfim. Chave de fenda não, mas um equipamento mais complexo. A economia na Europa, que era baseada principalmente na agricultura, passou a se industrializar cada vez mais. Então, tínhamos a agricultura, o pessoal saiu da zona rural agora e foi para os grandes centros urbanos, para os portos principalmente, onde chegavam mais produtos, mais matéria-prima. E aí teve o primeiro êxodo rural, a primeira saída do campo para as pessoas indo na cidade em busca de melhores condições de vida, de mais roupas com preço mais acessível, de calçados com preço mais acessível, enfim, acharam que isso iria transformar a vida delas. Grande parte da população começou a migrar do campo para as cidades onde estavam as indústrias e os portos locais e locais de chegada e saída de matéria-prima e mercadorias. A máquina a vapor passou a ser empregada para extrair minério e fabricar mercadorias antes feitas à mão, então barateando e facilitando a realização dessas atividades. Tecidos de algodão, por exemplo, passaram a ser produzidos na indústria têxtil com o uso dos teares mecânicos. A queima de carvão nessas máquinas gerava uma fonte de energia maior do que a mão de obra das pessoas, dos seres humanos, podia oferecer, ou dos animais também. No entanto, essa queima também produzia uma série de efeitos negativos no ambiente. Você não precisava realizar uma grande força física para realizar um trabalho dentro de uma indústria, porque as máquinas a vapor realizavam esse trabalho para você. Você operava a máquina. Mas essas máquinas também traziam efeitos negativos para o meio ambiente, muito grandes. Esse conjunto de mudanças iniciado na Europa no século XVIII, em que o trabalho artesanal foi substituído pelo uso de máquinas e pelo trabalho assalariado, foi chamado de Revolução Industrial. Então essa foi a Revolução Industrial. O início do trabalho assalariado, as pessoas realizando atividades segmentadas, em parte da indústria, em parte da linha de montagem, e recebendo um salário no final da semana, no final do mês, pelo aquele trabalho que elas realizaram. Não era um trabalho que exigia uma grande quantidade de força delas, mas elas precisavam operar essas máquinas a vapor. Algumas pessoas ficavam com trabalhos mais pesados do que outras, mas isso dependia da linha de montagem onde se encontrava. Nos transportes, o navio a vapor passou a substituir barcos a vela e a locomotiva a vapor substituiu o transporte a cavalo. Ou seja, barcos a vela necessitavam do vento para se locomoverem. Agora, com barcos a vapor, você não precisava mais se preocupar com o vento. Você poderia se locomover através do mar, de uma região até a outra, com vapor. E esse movimento, esse transporte se tornou muito mais rápido e muito mais potente. Você podia ter navios maiores, barcos maiores. Já a locomotiva, mesma ideia, substituindo os cavalos. Os cavalos cansavam, cavalos não conseguiam transportar uma grande quantidade de carga, as locomotivas não, uma grande quantidade de carga e não se cansavam, podiam trabalhar dia e noite seguidos. Com isso, o transporte de pessoas e de mercadorias passou a ser muito mais rápido. Com maior rapidez na produção e no transporte de mercadorias, muitos objetos, como roupas, ficaram gradualmente mais acessíveis para as pessoas, tornando sua vida mais confortável. Então, as pessoas buscavam mais conforto porque elas tinham mais acesso a uma variedade de roupas, a calçados decentes que não estavam furados, não estavam rasgados, enfim, protegiam elas, ou mais bonitos para um final de semana, enfim. Então, isso foi aumentando o conforto das pessoas. E as pessoas costumam buscar
conforto, situações confortáveis para a sua vida. Faz parte do ser humano buscar o conforto para si. As máquinas a vapor foram criadas e desenvolvidas a partir do trabalho de muitos cientistas. Ao longo desse trabalho foram criadas válvulas semelhantes às das panelas de pressões de hoje, que permitiam que o vapor escapasse lentamente de um equipamento com água fervente. Isso tornava a máquina mais segura, já que evitava que a pressão do vapor ultrapassasse o limite de um acidente. Então, antes da invenção dessas válvulas, era aquecido o vapor, às vezes ele ficava sob muita pressão e chegava a estourar algumas caldeiras ou, enfim, algumas tubulações. Isso podia causar acidentes. Com a invenção das válvulas de pressão, esse vapor ele podia ser controlado com mais facilidade. Quando aumentava demais a pressão dentro de um tubo, ele era liberado, o vapor, e esse vapor seguia o seu fluxo. Quando a pressão não era tão forte, tão exagerada ou tão grande, essa válvula se fechava para armazenar uma quantidade maior de vapor, assim evitando possíveis acidentes. Era importante para a indústria aproveitar ao máximo a energia da queima dos combustíveis. Por isso, as máquinas a vapor foram aperfeiçoadas no sentido de diminuir a perda de calor por aquecimento de suas partes e pelo atrito entre as peças. Se você tem um atrito entre duas peças, no pistão, por exemplo, que era movimentado, se você tem atrito do pistão com as paredes, isso exigiria uma pressão maior, ou seja, um gasto de energia térmica maior para mover aqueles pistões. Lubrificando o pistão, tendo alguns cuidados com ele, você reduzia a quantidade de energia térmica gasta, consequentemente reduzia a quantidade de carvão que você ia precisar na caldeira para queimar, e isso reduziria os gastos, a poluição com o meio ambiente, enfim, uma série de fatores. Os cientistas passaram a estudar o comportamento dos fluxos de calor com base nessa ideia de aperfeiçoar as partes dos equipamentos e das máquinas a vapor. A aplicação dos conhecimentos produzidos na área da termodinâmica ajudou a diminuir as perdas de energia e a otimizar o funcionamento das máquinas. Ou seja, a termodinâmica é esse estudo da movimentação, da variação da temperatura, de como ela se comporta, como o calor se comporta em diferentes corpos. E a termodinâmica é um ramo da física, da ciência da física, muito estudado e muito importante, tanto nessa época, nesse período, quanto nos dias atuais. A gente vai comentar um pouquinho sobre a termodinâmica, algumas leis, alguns princípios, mas vai ser superficial. No ensino médio, vocês vão se aprofundar mais nesse tema. Legal? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.